Olá, boa noite a todos, tudo bem com vocês? Olha só, hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre Novembro Azul. Tá acontecendo, é uma causa super importante e a gente já está aqui para tirar algumas dúvidas, esclarecer algumas coisas, tirar aquele tabu que a galera tem, né? E hoje a nossa convidada é a doutora Tatiana Brasil, urologista e especialista. E o que é o Novembro Azul, né? Novembro Azul é um mês de conscientização e prevenção do câncer de próstata. Atinge cerca de 65 mil brasileiros por ano e é responsável por 13,6 mortes para cada 100 mil homens. De acordo com os dados do Instituto Nacional de Câncer, né? A única forma de garantir a cura do câncer de próstata é o diagnóstico precoce. Homens a partir dos 45 anos devem ir ao urologista fazer o exame. Lembrando que todos os exames não são mais como antigamente, galera. Existem várias opções e ela vai estar aqui para explicar pra gente. Enquanto isso, deixa eu dar uma boa noite para quem tá chegando aqui. Ângela, boa noite. Caseirinhos da Rani, boa noite, tudo bom? João, tudo bem? Bem-vindo. Jéssica, bem-vinda, Jéssica, tudo bem contigo? Paula, muito bem-vinda. Rosilda Guimarães, bem-vinda. Olha só, pessoal, para quem está chegando agora, a gente está aqui para falar um pouquinho sobre o Novembro Azul e a prevenção do câncer. A gente só está aguardando a nossa especialista urologista, a doutora Tatiana Brasil, entrar para a gente já começar. Enquanto isso, eu vou abrir aqui uma tela para mim ir vendo as perguntas de vocês, ver o que vocês estão falando, o que estão comentando. Pode mandar todos os tipos de perguntas que vocês tenham, que a gente vai fazer o máximo para estar respondendo. Somente a gente aguardar a doutora Tatiana entrar e a gente já começa a nossa conversa. Eu vou abrir aqui para estar acompanhando com vocês também. Léo, boa noite, bem-vindo. Ellie Crocker, bem-vindo, boa noite. Pessoal, é um assunto muito importante que a gente vai debater hoje aqui. Com certeza vai ajudar a salvar muitas vidas. O câncer não é brincadeira, o câncer de próstata também não. A gente sabe que a maioria dos homens tem um certo receio, tem um certo preconceito ali de falar sobre isso, de ir até o médico procurar algum tipo de consulta, mas se faz muito necessário. E hoje a gente vai estar aqui para tirar algumas dúvidas, as melhores opções de tratamento, o que deve ser feito quando você tem alguma dúvida se você tá ou não com esse probleminha. E a gente vai tentar esclarecer ao máximo. A nossa especialista da noite, deixa eu já contar para vocês enquanto ela chega aqui, quais as especialidades dela. Ela é urologista, cirurgiã geral pelo Hospital Municipal Miguel Couto do Rio de Janeiro, urologista pela Rede DOR e FEL em uroginecologia, quase que não sai, e disfunções missionais pela UERJ. Gente, é muita coisa, a gente só está trazendo um profissional muito bom para cá para estar tirando essas dúvidas. Rodrigo, é bom ressaltar que homem também tem câncer de mama. Sim, a gente falou sobre isso na live passada. Homem também tem câncer de mama, gente. Não é exclusividade das mulheres. Infelizmente, o câncer ele não escolhe cara, ele não escolhe raça, cor, orientação sexual, ele não escolhe nada. Ele simplesmente vem e a gente tem que saber a melhor forma possível de estar prevenindo essa situação. Boa noite, obrigado. Seja bem-vindo à nossa live. Rosilda, muito bem ressaltado. A gente já falou sobre isso algumas vezes, mas é muito bom sempre estar lembrando o pessoal, né? A gente só está aguardando a nossa doutora entrar. Deixa eu só ver se ela já está por aqui. Ainda não. Acho que ela ainda não entrou. Mas logo, logo ela está entrando e a gente vai convidar ela para a gente começar esse nosso bate-papo. Enquanto isso, pessoal, todas as dúvidas que vocês tenham, tudo que vocês querem tirar de dúvida, pode ir colocando aí que a gente vai anotar tudinho e vai estar passando para ela. Ela está esclarecendo tudo pra gente. Te garanto que manda essa live para alguém, curte, compartilha, porque eu te garanto que alguém que você conhece, alguém muito próximo, vai querer saber, vai querer se informar um pouco mais sobre o assunto, porque é um assunto de muita valia. Só tô olhando aqui, pessoal. Pode mandar na mensagem de vocês que a gente já vai. Eu Nando, boa noite, bem-vindo. Hoje a gente está aqui para falar um pouco sobre o câncer de próstata, o nosso Novembro Azul. Assunto tão pouco comentado, mas que deveria ter tão maior visibilidade, né?
Eu tô tentando contato aqui com ela e a gente já começa, tá ok? Enquanto isso, gente, a semana de vocês também tá corrida aí, porque o negócio aqui tá uma correria. Jesus, só por Deus, viu? Tá feio, mas vai dar tudo certo. Gente, no final da semana, a gente até amanhã, né? Final de semana já é amanhã, sexta-feira, a gente consegue resolver tudo. Pessoal que tá chegando agora, bem-vindos. Deixa eu só confirmar aqui com o pessoal se tá tudo certo. É isso mesmo. Pessoal, só aguardar mais um minutinho que ela deve estar chegando aí, um probleminha de delay de informação de internet. Mas já já a gente começa. Aline Vieira, boa noite, bem-vinda. Pessoal que tá entrando agora, vai curtindo, vai compartilhando aí que a gente vai falar um assunto muito bacana hoje, muito informativo e a gente precisa chegar a essa informação ao máximo de pessoa possível. Para quem tá chegando agora, vou ler de novo aqui pra gente quais são as nossas informações de hoje, o porquê que é tão importante falar sobre o Novembro Azul, né? Novembro é o mês de conscientização e prevenção do câncer de próstata. Atinge cerca de 65 mil brasileiros por ano e é responsável por 13,6 mortes para cada 100 mil homens, de acordo com os dados do Instituto Nacional do Câncer. Esses dados foram tirados de lá. A única forma para garantir a cura do câncer de próstata é o diagnóstico precoce. E quem deve fazer esse diagnóstico? Quem deve se prevenir? Homens a partir de 45 anos devem sim fazer o exame com o urologista. Procure um urologista, gente. Hoje em dia é tudo muito mais prático, tudo mais rápido. A informação está na palma da nossa mão. Porém, não confunda informações da internet com informações que um profissional pode estar passando para você. Procure um especialista, faça seus exames e esteja sempre em dia, tá ok? Eu não consigo ver quem tá online aqui para ver se a doutora já entrou. A gente vai dar um jeito, pera aí. Ela mandou mensagem aqui. Deixa eu ver se ela já entrou aqui também, pessoal. Ainda não. Tô conversando aqui com ela, acabou de entrar. Pessoal que tá chegando agora, Débora, boa noite. Débora, Cíntia, duas Déboras entrou ao mesmo tempo. Boa noite, sejam muito bem-vindas. Hoje a gente tá aqui para falar um pouco sobre o Novembro Azul. Ó, a doutora já mandou a solicitação aqui. Somente aguardando agora. Olá, boa noite. Olá, boa noite, tudo bem? Tranquilo, e contigo? Eu vou, né? Pessoal, essa é a doutora Tatiana Brasil. Ela é urologista. Deixa eu fazer uma breve apresentação aqui dela para ela se apresentar para a gente. Cirurgiã geral pelo Hospital Municipal Miguel Couto, do Rio de Janeiro. Urologista pela Rede DOR. E fellow, eu não sei se é assim que fala, fellow em uroginecologia e disfunções missionais da UERJ. Quase travou a língua. Sim, tá certinho, né? O fellow é como se fosse uma especialização depois que a gente termina todo esse processo de residência médica, né? Então, tem sido muito empregado esse termo fellow para designar esse tipo de especialização. Ah, sim, é um nome difícil de se falar, mas de fundamental importância. Né? Falar em fellow agora no Brasil que tem surgido mais também. Ah, sim. Se apresente pra gente então, Tatiana. Fala de onde você é, suas especialidades. Então, vamos lá, né, gente? Boa noite para todo mundo que está entrando. Eu sou Tatiana Brasil, eu sou natural aqui do Rio de Janeiro mesmo, né? O processo de formação na medicina, né, vem do Amazonas, que minha família é amazonense. Então, fiz a minha faculdade lá na Federal do Amazonas,
Depois acabei retornando para o Rio de Janeiro. E aí aqui eu, vamos dizer assim, concluí a minha formação, né? Fiz a minha residência em cirurgia geral no Hospital Miguel Couto, né, aqui no Rio de Janeiro, que é um hospital, centro de referência em trauma. E a urologia eu fiz na Rede D'Or, né, especialmente no Hospital Quinta D'Or aqui do Rio de Janeiro, e concluí recentemente, né? E já engatei esse fellow, que é essa especialização mais direcionada para a área aí de disfunção miccional, que são mais assim alterações na forma como a pessoa urina, de incontinência, perdas urinárias, seja, né, assim, à noite, pessoas que vão ao banheiro com muita frequência ou que não conseguem esvaziar a bexiga. E a urologia voltada para as mulheres também, que é a urologia feminina, que é algo que tem entrado mais em evidência com o passar do tempo, né? Que às vezes é bem difícil a mulher ainda imaginar o urologista como médico que ela vai procurar, porque pensam muito assim, ah, o ginecologista é para mulher, e nenhum homem vai num ginecologista, né? Então, o urologista fica muito associado como o médico do homem, e isso não é verdade. A gente cuida também das mulheres na urologia, né? E, às vezes elas ficam até surpresas na hora que elas veem que, na verdade, precisam de um urologista aí para estar ajudando. É pouco conhecido, né? Falar, uma mulher foi ao urologista. Realmente tem essa questão. É verdade. E, Tatiane, o que que é o Novembro Azul, de fato, pra gente? Então, o Novembro Azul começou mais como uma iniciativa, né, de conscientização muito mais voltada para o câncer de próstata, né? Então, assim como tem o Outubro Rosa para as mulheres, né, que é um mês de conscientização do câncer do colo uterino, são meses que acabam sendo direcionados também para ações, né, que vão ser impactantes, né, na saúde, tanto do homem quanto da mulher. E no Novembro Azul realmente começou com esse foco muito mais direcionado para o câncer de próstata, que é um câncer muito comum no sexo masculino. E acaba que a gente vê que ele vai voltando assim um mês também para ações na saúde masculina. Então a gente aproveita o Novembro Azul até para orientar os pacientes em relação a outras condições que também são importantes para a saúde público masculino, que afetam a qualidade de vida. Uhum. Os números do câncer de próstata, no caso do câncer de mama, essa campanha ela veio devido a um número muito aumentado, né, de câncer e essa falta de prevenção. Quando você pensou nesse Novembro Azul, ele também veio por conta desses números muito altos? Ou foi em questão não, já temos uma campanha para as mulheres, vamos fazer uma campanha para os homens também? Eu acho que, assim, na minha opinião, foi muito. Começou a iniciativa com a campanha para as mulheres e por que não fazer também uma para os homens, né? Até porque o nosso próprio governo ele tem direcionado, né, medidas de saúde, né, tanto para o público feminino, muito para o câncer de colo uterino, também para o público masculino, que aí tem essas ações para a saúde do homem muito assim baseadas também em relação à prevenção de câncer de próstata. Então, acho que é mais uma forma de conscientização, até porque a gente via que, mais assim, antigamente tinha um tabu muito grande, né, em relação a essa procura do homem, em relação à saúde. Hoje em dia mesmo a gente vê que muitos pacientes, na verdade, vão para o consultório levados até pelas próprias esposas ou filhas que insistem em levar, né, e acompanham a consulta. Então, acho que essas campanhas são muito importantes para realmente a população tomar consciência. E a gente vê que hoje em dia, né, conforme essas campanhas se tornam mais populares, elas vêm tendo uma adesão maior, né? Assim, por exemplo, ontem eu estava atendendo em Nova Iguaçu, né, nessa campanha do Novembro Azul, junto com vários urologistas da UERJ. E assim, a gente vê que é uma campanha que tem uma adesão muito grande. Os pacientes chegam, assim, ficam felizes de ter essa oportunidade, de serem examinados, de ter uma avaliação, entendeu, em relação a essa questão de câncer de próstata, que às vezes é um pouco difícil também o acesso, né? Então, acho que são meses que a gente dedica para essas ações e para poder dar uma oportunidade. A gente vê que abrem mais vagas, são feitas algumas ações de saúde, então facilita muito o acesso a essa população para ter esse tipo de avaliação e, de repente, um acompanhamento.
Olha, interessante você falar isso, né? De que eles estão mais abertos, porque assim, a gente vê que ainda existe uma resistência muito grande de uma parte bem significativa dos homens, né? É um certo tabu, é motivo de piada, porque a gente sabe que rola piadas internas quando fala, ah, tem que fazer o exame, tem que se prevenir, tem que ir lá no médico. E quando é a pessoa vai ao médico e chega lá, é uma urologista mulher. Como é que eles chegam e te abordam? É surpresa? Não é? Conta um pouco pra gente dessa sua vivência aí. Assim, eu sinceramente achei que fosse ter muito mais resistência, até porque você sempre vai ouvindo isso, o homem não vai querer se consultar com você, você é mulher, vai ter vergonha e tudo mais. Não vou mentir para você se eu disser que é bem tranquilo e todos chegam e ficam muito de boa no consultório, não é verdade? Alguns ficam mais constrangidos, tem outros que realmente assim não se sentem à vontade quando chegam e veem que é uma mulher. Eu acho que assim a questão é muito até cultural ainda, mas eu sinto que há uma resistência maior até de pacientes que são mais idosos, pacientes mais jovens, eu achei que ia ter uma resistência maior. Não estou vendo, eu acho que realmente eles já chegam no consultório e encaram você como uma profissional e às vezes começam a consulta mais inibidos, mas conforme você vai conversando, vão se sentindo um pouco mais à vontade para se abrir e contar a respeito do problema lá que eles estão apresentando, né? Mas o que eu posso dizer é que eu acho que realmente os pacientes mais jovens estão um pouco mais abertos, alguns pacientes com mais idade ficam um pouco mais constrangidos, né? Mas no geral, eu sinto que a resistência é mais no início da consulta, mas aos poucos eles vão se soltando e a consulta vai fluindo, e aí, conforme a gente questiona, né, realmente em relação à saúde masculina, eles vão ficando mais à vontade, vão contando, né, outras questões aí que eles podem ter algum problema e sentem no início que pode ser algum tabu falar a respeito. Vai muito da forma que é abordado também, né? Não ser É, tão direto. assim, de tentar deixar à vontade, mostrar que a gente está ali para resolver o problema, para ajudar. A gente, como médico, não está ali para julgar ninguém, simplesmente eu estou como uma fonte realmente de ajuda, né? Então, assim, a minha ajuda também depende muito do que eles vão me contar. Se não me contar, não tem como eu aprofundar tanto assim no que eu consigo ajudá-los. Sim. E o, o urologista, ele só trata do câncer de próstata ou não? Tem outras vertentes aí? Não, não. O urologista, né, tem como formação mais extensa, na verdade, né, em relação à área cirúrgica. Então, a gente cuida, né, não só da saúde masculina, próstata, assim, os órgãos, vamos dizer assim, genitais masculinos, né, de pênis, testículos, tudo mais, mas a gente também aborda o sistema urinário. Então, qualquer problema relacionado à bexiga, cálculo renal, algum tumor, algum Hum, problema nos rins, enfim, que seja realmente cirúrgico, o médico realmente ia ser direcionado ao urologista, né? Inclusive, uma dúvida muito comum é em relação a cálculo, em relação a cálculo renal, tipo assim, quem que cuida, é o nefrologista ou é o urologista? Né? Acaba que os dois têm ali o seu papel. O nefrologista vai ver mais uma parte funcional dos rins e o urologista, de fato, vai, na verdade, realizar a cirurgia, fazer acompanhamento, indicar, né, alguns tratamentos ali quando necessário. um trabalho em equipe, né? Pra cuidar de um todo, né? Não tem como tratar só aquilo específico. Acaba sendo um trabalho um pouco multidisciplinar. Ah, que bacana. E o que é a próstata em si? O que é a próstata? Qual a função dela? Por que que ela tá ali? Por que que ela existe? É, a próstata é um órgão, né? Um órgão que está presente só nos homens, por isso que em relação ao Novembro Azul e prevenção de câncer de próstata é feito na população masculina, a princípio. Então, a próstata é um órgão masculino e ela está envolvida em algumas funções, né? Tanto assim, em questão hormonal, ela libera uma enzima que vai fazer com que a testosterona, né, atinja sua forma ativa, que é mais potente. Ela está relacionada também a fatores, né, ejaculatórios. Ela tem a sua participação ali na produção do sêmen. Ela tem também uma ação, vamos dizer assim, na eliminação da urina também.
Então, é um órgão que tem mais uma função direcionada realmente para a saúde masculina. E existe uma faixa etária, algum estudo de faixa etária que é mais propício ao câncer de próstata ou não? Não existe idade, ele está ali, ele pode. Existe sim. Na verdade, o câncer de próstata ele está muito relacionado também à exposição hormonal, né? Então, conforme a população masculina vai envelhecendo, tem essa tendência, né, a ter uma maior propensão ao câncer de próstata. Então, a gente diz que o homem, ao longo da vida, quanto mais velho vai ficando, maior a chance dele vir a desenvolver um câncer de próstata. Uhum. A questão hormonal, de reposição hormonal, ela pode vir a causar o câncer? A princípio, não. Assim, a gente não tem nenhum estudo que comprove que um paciente sem câncer de próstata, né, fazendo uma terapia aí de reposição hormonal, tenha uma predisposição a desenvolver um câncer de próstata. A reposição hormonal ela pode acabar predispondo outros tipos de câncer, mas na próstata isso não foi comprovado. Inclusive, assim, pacientes que fazem essa reposição, já foram feitos estudos que não foi comprovada, né, essa associação. Até mesmo pacientes que tiveram câncer de próstata, estão sendo cuidados bem de perto, alguns deles já têm sido recomendada uma terapia de reposição hormonal, tudo isso, é claro, sendo acompanhado, sem a gente observar também um retorno do câncer, uma progressão. Isso vale também para testosterona ou só algum outro tipo de hormônio? Na verdade, os hormônios sintéticos todos têm como uma base, né, a testosterona. Então, seria válido também para os outros tipos. Ah, sim. E o que faz uma célula tumor, um tumor crescer? O tumor, uma vez que o paciente é diagnosticado com câncer de próstata mesmo, o tumor ele cresce muito com base realmente na questão hormonal, entendeu? Da testosterona. Aí é uma outra situação. Então, é um paciente que tem câncer de próstata, tanto que assim, tem alguns tratamentos que vão serem direcionados realmente para inibir, né, para reduzir a carga hormonal desses pacientes. E ele cresce de forma muito rápida depois, porque assim, às vezes você não sabe, fez um preventivo ali e descobriu que está com câncer ali. E, com, e não resolveu não começar o tratamento de imediato. Conheço um caso, inclusive, que aconteceu isso, a pessoa foi fazer uma viagem, quando voltasse eu vou fazer o meu tratamento. Esperar um pouquinho, né? Esse tumor, ele cresce de forma exponencial, muito rápido, ele já tem que ser feito de imediato, ou dá para fazer igual esse cara? Não, eu descobri de forma totalmente, não estou tendo nenhum sintoma, então tá tudo certo, eu posso adiar um pouco. Depende muito, né? Existem algumas etapas, vamos dizer assim, para a detecção do câncer de próstata. Uhum. Então, ela começa realmente com a avaliação no consultório. Normalmente a gente vai fazer tipo um screening desse paciente para tentar tipo avaliar se ele tem ou não tem um câncer de próstata. Uma vez que ocorre a suspeita, isso pode ser, né, relacionado ao aumento do PSA, ao toque retal, enfim. Ou às vezes a gente pega alguns exames que já tem alguns indícios de metástase óssea, e aí no homem a gente, né, acaba investigando também um câncer de próstata. Então, nesses casos, a gente vai indicar uma biópsia, né, da próstata. Casos que a gente realmente tem uma suspeita, a gente vai indicar a biópsia da próstata. Sendo feita essa biópsia, a gente recebe como se fosse uma pontuação, né, do câncer de próstata, que é uma pontuação que vai variar ali de 6 a 10. Então, assim, a de 6 seria uma pontuação mais baixa. Então, é um paciente que tem um risco mais baixo, uma doença, vamos dizer assim, sugestivo de que é uma doença menos agressiva. E quanto maior a pontuação, mais tendência a ser agressivo esse câncer. Isso vai ajudar a gente a definir como que vai ser esse acompanhamento do paciente em relação a tratamento também. Então, vamos dizer que você pega um paciente nessa menor pontuação, né? Ou uma pontuação mais baixa. Dependendo, a gente vai avaliar o PSA e tal, ver todos os exames e a gente vai ter uma noção se essa doença tem um indicativo de que ela vai ter uma progressão mais rápida ou não. Então, baseado nisso, tem pacientes até que a gente pode dar uma certa acalmada, fazer, né, esse acompanhamento dele com mais calma, não precisa indicar uma cirurgia, um tratamento do dia para a noite,
e a gente sabe que é uma doença que realmente tem uma progressão mais lenta. Uhum. Com pacientes com pontuação mais alta, a gente tende a ser realmente mais incisivo nessa questão do tratamento e fazer algo mais rápido. E tem como identificar ao inverso, digamos, os tumores que eles crescem bem devagar, que se eles apresentam risco ou não, é, se ele pode ser confundido com uma glândula de gordura, que nem o câncer de mama e alguma coisa do tipo? Então, seria mais ou menos a outra pergunta, né? Ao contrário, como você falou. Então, assim, em relação ao câncer de crescimento mais lento, né, ou que possa ter sido confundido, o processo para diagnóstico vai ser o mesmo. É exame físico, avaliar PSA ou algum exame que venha alterado. Na suspeita, a gente faz a biópsia, e aí esse câncer de crescimento mais lento, teoricamente, seria um desses da pontuação mais baixa, entendeu? Vamos dizer assim, o roteiro inicial acaba sendo o mesmo para todos esses pacientes. E aí a gente vai definir se é um câncer, vamos dizer assim, de baixo risco, de médio risco, de alto risco. E a gente acaba graduando esse tipo de câncer. E aí, qual foi a outra parte da pergunta que você perguntou? Se Ah, ser confundido, né? isso. Alguma outra questão, tipo, vamos supor, dá para confundir com um aumento benigno da próstata, né? Uma vez que você já tem um diagnóstico de câncer, isso é indicativo de que você já fez a biópsia e já tem um resultado, né? Que é um Uhum. câncer de próstata mesmo, então não tem como confundir. Mas existem alguns fatores que antes de ser feita a biópsia, a gente tem que levar em consideração que realmente podem causar uma confusão, né? O PSA ele não é específico para câncer, né? É uma enzima que é secretada pela próstata. Então, assim, pacientes que têm uma próstata maior, que tem um volume maior de próstata, tendem a produzir mais PSA. Então, o paciente que tem uma próstata grande, ele tem um PSA, né? A chance dele ter um PSA mais alto é bem maior do que um paciente que tem uma próstata pequena. Por isso que é feita essa avaliação também todo ano, porque cada paciente, vamos dizer assim, vai ter o seu PSA, que vai ser muito relacionado ao tamanho da próstata também. E quando a gente começa a ver que tem uma variação muito grande de um ano para o outro, a gente realmente suspeita que tem alguma coisa errada, e aí a gente tem que fazer uma avaliação complementar. Hum. Então, assim, E, realmente essa confusão talvez aconteça mais no início, mas uma vez que você já imagina um diagnóstico, né, ou uma suspeita grande de câncer de próstata, é feita a biópsia e aí a gente pode ter certeza. e existe também a possibilidade dele ficar estagnado, ele não crescer, não se desenvolver? Ou não? Existe, né? Então, assim, por isso que a gente tem, aqui no Brasil não é tão comum, né? É mais comum no exterior, inclusive, mas vamos dizer que um câncer de próstata que tem um baixo risco, né? Que a gente avalia como um câncer de baixo risco, tipo uma escala que a gente chama de Gleason 6 ou um Gleason 7 ali, que é mais baixinho, enfim. São pacientes que às vezes a gente, né, avaliando todo o contexto do paciente, adesão e tudo mais, a gente consegue até indicar para alguns pacientes um acompanhamento que se chama vigilância ativa. A qual esse paciente ele vai ser acompanhado ali a cada 4 meses, mas o chato é realmente que tem que ir no consultório, faz toque, faz PSA, às vezes precisa fazer uma ressonância, um exame de imagem e fazer biópsia de próstata. Uhum. Então é um acompanhamento bem de perto mesmo, tudo isso para evitar uma cirurgia, entendeu? Ou uma radioterapia. Então, assim, nesses casos a gente consegue ir acompanhando, vamos dizer, esses cânceres que têm essa tendência, vamos dizer assim, a ser um desenvolvimento bem mais lento, bem menos agressivo. E na hora que a gente detecta que tem realmente alguma alteração, aí chega a hora realmente de precisar agir e fazer algum tratamento mais específico. Você comentou que no Brasil não é tão comum. Existe alguma especificidade de por que no Brasil não e fora sim? Eu já ouvia, né, já vi algumas palestras relacionadas a isso, é muito assim, até cultural, entendeu? Da pessoa saber que ela tá com um câncer e ficar bem convivendo com ele, entendeu? Normalmente você pensa que você está com câncer e você quer tirar logo o câncer, tratar e Uhum. ficar bem, entendeu? Você está ciente disso e você, não, eu vou fazer só um acompanhamento,
é algo que ainda causa muito desconforto nos brasileiros. E Com assim, também certeza. tem toda uma questão de acesso, né, à saúde. Como é um tipo de acompanhamento que tem que ser feito com muita regularidade, por exemplo, no SUS fica muito difícil você indicar esse tipo de acompanhamento, né? Porque a gente sabe que o acesso dos pacientes a uma consulta, exames, é muito mais lento. Então, assim, num consultório particular, de repente, essa possibilidade fica mais viável, porque não adianta só você indicar, o paciente realmente tem que aderir a essa vigilância ativa, tem que comparecer e realizar os exames, tem que estar comprometido com esse tipo de acompanhamento. Ah, entendi. É mais uma questão cultural mesmo, né? De querer fazer. Até então, o que a gente percebe no Brasil é mais questão cultural e de acesso à saúde também. Então, a indicação, a gente realmente tem que ver que é um paciente que vai fazer bem direitinho. Não pode simplesmente, eu quero fazer uma vigilância ativa, vou ali viajar, vou passar 6 meses fora, não aparece, some. E às vezes, quando volta, você vai ver, já, tipo, perdeu um pouco o timing, né? Vou lhe tirar umas férias, ele que me espere. Existem algumas doenças que elas se desenvolvem de acordo com o clima, o local que a pessoa está se vivenciando e tudo mais. O câncer, ele também tem essas questões ou não? Não indica A nada. princípio não, com o clima não. Né? Tem algumas questões culturais, falam mais assim em relação a uma alimentação mais gordurosa, enfim, que possa agir como um fator ali de risco, mas relacionada a calor, frio, a princípio não, E quais são os sintomas, assim, do câncer de do próstata específico? câncer, né? A verdade é que o câncer de próstata, como é um câncer que a gente considera assim, um câncer que tem um crescimento mais lento, no início é um câncer que não vai causar sintomas, entendeu? Ele é mais silencioso. Tanto que o objetivo de fazer essas campanhas é até para a gente conseguir detectar o quanto antes e ter tempo, né, para poder agir e não deixar realmente sair do controle. Então, quando a gente observa realmente que o câncer de próstata está mais avançado, né, que é um câncer que já está, tipo, um tamanho grande, que já está invadindo outros órgãos, enfim, ou então já tem metástase, e aí a gente começa a ver os pacientes que têm sintoma. Quando procura realmente ajuda nesse ponto, a gente acaba ficando um pouco mais limitado também em relação ao que a gente consegue oferecer, né, de tratamento. Então, são pacientes que às vezes podem ter um sangramento na urina, alguma incontinência urinária, que podem ter ali uma queixa de dor, né, óssea, uma dor lombar, uma dor no quadril, entendeu? Que podem estar com alguma alteração na ejaculação. Então, assim, são sintomas mais inespecíficos que às vezes não é câncer de próstata também, entendeu? Mas acaba confundindo um pouco. O, alguns casos que a gente acabou comentando em umas lives anteriores com outra profissional, que ela disse que as mulheres confundiam muito algumas infecções. No caso dos homens, uma infecção urinária, por exemplo, que pode causar vários sintomas, até mesmo sangramento. Ele pode ser confundido também, então, com um câncer de próstata. Tipo sintomas urinários, né? Na Isso. verdade, se a gente pega algum paciente que tem sintomas urinários, né, uma sugestão ali de que possa ser um processo infeccioso, então nesse paciente a gente acaba realmente realizando exame de urina, né, a cultura, ver se tem presença de sangue ou não, e conforme for a gente pede algum exame de imagem para complementar e avaliar, principalmente paciente que fuma, né, a gente vê também que tem uma associação muito grande entre o cigarro e o câncer de bexiga, e que o câncer de bexiga causa alguns sintomas urinários, né? Então é algo que a gente acaba sempre tendo em mente na hora de avaliar esses pacientes. O câncer de próstata predispondo, né, uma infecção urinária, isso não acontece. Então, assim, normalmente a infecção urinária acaba até sendo mais por uma próstata aumentada, que obstrui mais o fluxo de urina, Ah, e aí esse paciente acaba tendo uma tendência maior a ter infecções, porque é uma urina que, vamos dizer assim, fica parada ali na bexiga, então serve de substrato, né, para crescimento de bactérias. e pode existir um fator genético aí, vários membros da mesma família ter câncer de próstata e outros Sim, tipos de câncer?
Sim, tem sim, né? A gente já sabe que existem sim fatores genéticos associados ao câncer de próstata, inclusive com genes que são comuns ao câncer de mama. Então é algo que a gente acaba também questionando para os pacientes, né? Não só a presença de câncer de próstata na família, mas também câncer de mama pode indicar ali um fator genético. E quanto mais parentes acometidos, maior o grau de proximidade, maior a chance desse paciente vir a ter o câncer de próstata também. Uhum. E um câncer não anula o outro, né? Porque as mulheres estão tendo câncer de mama, que os homens não vão ter câncer de próstata, ou até mesmo câncer de mama, que um homem também tem câncer de mama, né? Sim, é. Um câncer não anula o outro. Realmente, o desenvolvimento deles acaba sendo um pouco individualizado, mas, por exemplo, se for um paciente que tem ali um gene alterado que vai aumentar as chances dele ter um câncer de próstata, vamos dizer assim, de mama, ele pode ter também ali uma tendência maior a ter um câncer de mama também. Entendi. Tinha uma outra pergunta aqui. O médico, o que o médico observa quando ele vai fazer um toque retal? Porque eu vejo muito isso na minha própria família, que tem essas piadas, né, do toque retal, como funciona, e por que você sabe dizer se alguém já comentou, teve um certo estudo de por que tanto preconceito quanto a isso? Eu acho que é mais aquela questão, assim, até de antigamente, né, do homem, como eles falam mais popularmente, levar uma dedada. Então fica uma coisa meio Uhum, pejorativa, entendeu? De, que, que eu acho que era mais um tabu antigamente, não viu isso tanto como uma forma do paciente ser examinado, né? Então, criava muito nessa atmosfera ali de vergonha, enfim, que os pacientes tinham vergonha de dizer que foram no urologista, porque aí o colega ia saber que ele levou ali uma dedada, que eu acho assim um termo péssimo, entendeu? Pra gente que é médico, é um toque retal, é um tipo de exame, né? Em dedada realmente fica uma coisa muito pejorativa. sim. Era algo muito assim que as pessoas brincavam antigamente, mas acho que conforme foram vendo, né, que colegas, enfim, pessoas próximas acabavam tendo câncer de próstata e vinham às vezes a morrer porque não iam no urologista, não tinham um diagnóstico precoce, eles acabavam se conscientizando que é uma coisa realmente necessária, entendeu? E realmente assim, acho que existe sim essa mudança, né, de pensamento. Acho por exemplo, eu já sou de uma geração que pegou muito uma transição em relação a essa questão de acesso à informação, né? Antes era muito livro, jornal, enciclopédia, e agora a gente tem acesso à internet. Qualquer dúvida, digita no Google e tira a dúvida, entendeu? Então, acho que esse acesso à informação também facilitou muito, né, as pessoas a lerem, entenderem, se conscientizarem e ver que realmente não é todo esse tabu, entendeu? Que é algo necessário e acaba sendo indicado ser feito porque realmente tem o seu valor, né, o toque retal, né? Que no toque retal é uma forma que a gente tem de acessar a próstata, né? A próstata ela está em íntimo contato tanto com a bexiga, que ela fica logo abaixo da bexiga, e vamos dizer assim, na parte de trás dela fica o reto. Então, pelo reto, né, que aí a gente precisa fazer o toque, a gente consegue acessar a próstata do paciente. A gente consegue sentir a consistência da próstata, definir um tamanho dessa próstata, e se a gente sente alguma área mais endurecida ou fixa, que possa ser sugestiva ali de um processo realmente de câncer de próstata, né? Além de outras condições também. Ah, sim. Tinha até uma outra pergunta aqui na sequência que falava um pouco sobre a questão hormonal que a gente acabou já falando, né? Uhum. É, mas além do toque, existe algum outro tipo de exame que é feito? Existem, né? Assim, basicamente, quando a gente vai avaliar um paciente, né, para, vamos dizer assim, fazer aquela rotina masculina anual, a gente pode fazer uma ultrassonografia da próstata. Em casos que a gente tem uma suspeita que não ficou bem definido, né, a gente também pode fazer uma ressonância magnética da próstata, né, de sangue, a gente faz o PSA. E esses são exames que ajudam muito a gente a definir em relação a câncer de próstata, além do toque, né? Então, assim, vamos supor que seja um paciente que fez, por exemplo, uma ressonância, que a gente já tem uma suspeita maior,
essa ressonância, né? Hoje em dia a gente usa muito parecido com o que existe para o câncer de mama, né? Que a mulher vai, faz a mamografia e quando pega o resultado tem ali uma classificação. No caso da mama é o BIRADS, no caso da próstata se chama PIRADS, com P, né? E aí ele dá uma graduação ali para dizer se ele encontrou alguma área, né, que seja suspeita de câncer de próstata. Aí vai dar uma pontuação ali de 1 a 5. Quanto mais próximo de 5, muito mais sugestivo de câncer de próstata, né? Então, assim, a ressonância é bom por isso, né? É menos invasivo também, e aí a gente tem essa noção. E também existem biópsias, né, de próstata que já são guiadas pela ressonância. Então, é um exame que ajudaria ali a fazer uma biópsia muito mais precisa e direcionada. Nenhum tipo de exame, então, anula o outro. São estágios diferentes para avaliar coisas diferentes. A gente acaba avaliando um conjunto para tomar uma decisão, né? Precisa realmente ter esse conjunto ali para poder tomar uma decisão mais certa. Ah, entendi. E quando a gente deve começar a avaliação para detecção do câncer de próstata? Isso é um pouco controverso dependendo de onde você está, né? Aqui no Brasil, a gente adota muito uma medida muito parecida com a que a sociedade, né, da União Europeia também preconiza, que é o quê? Pacientes que têm fator de risco, 45 anos, pacientes sem fator de risco, 50 anos. Então, o que seriam esses fatores de risco, né? Seriam esses pacientes que a gente comentou anteriormente, que têm casos de câncer de próstata na família, que tem uma chance maior de ter câncer de próstata ou um fator genético associado, né, já sabidamente. Pacientes que têm a cor negra também, a gente sabe que eles têm uma tendência maior a ter um câncer de próstata. Pacientes obesos também, indicado começar antes essa avaliação para o câncer de próstata. E pacientes tabagistas, né, são as principais indicações ali para iniciar um acompanhamento precoce. Aí o restante da população, a partir dos 50 anos, pode acompanhar em relação ao câncer. A questão da cor negra seria por conta de uma questão genética, alguma coisa do tipo? A gente percebe que em pacientes da cor negra, eles têm ali um fator de risco maior, né, considerando a população geral. Não necessariamente é genético, entendeu? Acho que é mais uma questão constitucional mesmo da cor dos pacientes com cor negra. Não. A pessoa da Maria Pitanga comentou aqui, ó. Tenho um amigo com 50 anos e o cara é cabeça dura demais. Vou continuar pentelhando ele para ir ao médico. Fica instigando, fica instigando. Importante, ele tá na idade já. Já pode Cuidado. começar a acompanhar. O interessante disso é que é bom os amigos falar entre eles, né? Porque às vezes tem mais liberdade de conversar do que esperar que alguém da família venha, porque tem uma certa caixinha que as pessoas não querem sair ainda, que é meio complicado. Mesmo a gente sabendo que a informação hoje é muito palpável, que nem a gente estava conversando, tá na palma literalmente das nossas mãos, o celular, que aqui a gente consegue todas as informações ali, mas parece que é mais fácil quando tem uma pessoa mais chegada, um amigo, que fala, não, eu tô indo fazer o meu exame, vamos junto, vou te indicar um médico de minha confiança. Sim, é verdade. Inclusive já aconteceu algumas vezes de atender no consultório primeiro, entra um amigo, depois entra outro amigo. Normalmente um amigo é o que marca as consultas, chama o cara, leva junto, entendeu? O outro vai na cola. Olha, hoje vai ser o dia da cervejinha, mas antes a gente vai passar ali para fazer o examezinho. A gente vai dar um pulo no urologista. Uma boa tática, gente, ó. É verdade. A consulta que eu faço assim, né, nesse lugar até sexta-feira, então já dá para sair e já sextou direto, né? Já faz Ótimo, a consulta sextou. Pensa que vocês vão poder beber tranquilo. Eu falo, já tô na faixa dos 50, já vou poder ficar mais tranquilo, tomar uma cervejinha de boa, porque eu sei que tá tudo em dia. Né? Já bebe para comemorar. Isso. E os resultados são, caso você faça o exame do toque, por exemplo, e vê que não tem nada, na hora já sai o resultado, ou não? Tem que aguardar. O exame de toque realmente vai só depender do avaliador, né? Então, assim, se eu tenho um caso que eu acho que de repente pode ter um câncer de próstata, mas é um PSA ali no limite, enfim, faço o toque e não tem nada, aí de repente é um paciente que eu posso pedir para repetir um PSA com
um tempo menor e ver se esse PSA está se mantendo, se está se elevando, entendeu? Então, assim, pacientes que a gente já pega um PSA normal, faz o toque tá normal, a gente já fala assim, a princípio, ano que vem vai retornar e fazer a consulta, né, para a gente continuar o acompanhamento. Então, é bem instantâneo, né? Assim, você vai pegar, vai avaliar o que você já tem ali de resultado, fez o toque, aí você vai associar com as informações que você tem. Ah, sim, bem prático. Eliane, boa noite, bem-vinda. O pessoal que tá chegando agora, boa Boa noite. noite. Vai curtindo a nossa live aí, que a gente tá falando sobre um assunto muito bacana hoje, câncer de próstata, Novembro Azul. Isso Pessoal, aí. vamos quebrar esse tabu, vamos falar sobre esse assunto. Vamos colocar nas nossas rodinhas de conversa, de uma É forma saudável, verdade. sem bullying. Falando em saudável, sem bullying, câncer de próstata é transmissível? Não é transmissível, né? Quem tem câncer de próstata não vai passar para outra pessoa. Isso realmente não existe. Que bom, vamos deixar isso claro, pessoal, gente. O câncer ele não é transmissível. Ele tá ali no nosso corpo instalado e em algum momento ele acaba se, digamos, dando um oi, sem indesejado. Assim, no geral, nenhum câncer é transmissível, né? Então, assim, é muito específico ali da pessoa, porque é um erro ali na multiplicação, né, na renovação das células, e aí a gente acaba tendo uma célula cancerígena. Então, eu não consigo nem te dizer agora se eu lembro de algum câncer que possa ser transmissível. Talvez algum câncer desencadeado por uma doença, né, infecciosa, mas não recordo de nada do tipo. Ah, entendi. E para os casados e as pessoas que estão fazendo algum tipo de tratamento, pode manter relação sexual com os parceiros? Normal, a princípio, vida sexual normal, não tem nenhuma contraindicação, né? O que a gente pode perceber, de repente, é que dependendo do tratamento que é feito, como eu comentei para você, né? Algumas bases de tratamento para o câncer de próstata envolvem, né, essa supressão da testosterona dos hormônios masculinos de uma forma geral. Então, assim, abaixa um pouco a libido, dificulta um pouco mais a ereção, entendeu? Então, de repente, a dificuldade vai ser mais em relação a isso, né? Alguns efeitos, vamos dizer assim, colaterais do tratamento. Mas o paciente tendo desejo, tendo ereção, pode ter a vida sexual normal. E engravida, tá, gente? Não é porque você está Engravida, fazendo tratamento que não engravida. engravida sim, né? Só Conheço pessoas assim, que teve gêmeos aí, ó. pois é, só assim, vamos supor, um paciente que operou um câncer de próstata, né? Aí realmente foi a cirurgia que a gente chama de cirurgia para retirada da próstata, a prostatectomia radical, né? E aí essa cirurgia, vamos dizer assim, tem várias formas de serem feitas, pode ser uma cirurgia feita, vamos dizer assim, a céu aberto, que é a cirurgia convencional, pode ser por vídeo, pode ser feita, né, pela robótica, que hoje em dia está super em alta também. Então, quando o paciente faz essa cirurgia, né, é retirada toda a próstata. Então, a ligação que tinha ali do canal por onde passa o sêmen é cortada, né, é retirada junto com a próstata. Então, esses pacientes, vamos dizer assim, que ficam inférteis. Né? A radioterapia, se eu não me engano, ela também tem algum efeito nos túbulos seminíferos, porque são próximos ali, estão atrás da próstata, então também pode dar ali um grau de infertilidade. Aí Ah, esses pacientes realmente têm a fertilidade afetada. ou a retirada total, a rádio, no caso, ela pode A diminuir. rádio também acaba, tipo, como ela queima, né, vamos dizer assim, direcionada ali à área que, né, tem as células cancerígenas, pela proximidade, acaba também afetando ali as vesículas seminais, os túbulos seminíferos, e aí acaba atrapalhando a questão de fertilidade. Olha, a gente teve um comentário aqui agora do Prates. Boa noite, amigo. Fiquei muito surpreso porque sempre são homens que falam sobre esses procedimentos. Sim, gente, a gente tem essa ilusão, mas não, não é só homem que é urologista. É verdade. E para quem está chegando agora, ela estava explicando que mulheres também se consultam com o urologista. Não é Mulheres só, também vão ao urologista. viu, mulheres? Fiquem atentas. É verdade, mas tem cada vez aparecido mais mulheres, né, assim, no consultório do urologista, e eu acho até bacana isso, mas eu vejo que a maioria delas fica meio surpresa. Ai, doutora, eu fiquei sem saber que médico que eu ia,
Então aí me mandaram para cá, pro urologista, tipo assim. E elas falam que elas ficam na sala de espera, cheio de homens esperando junto, e eles ficam meio surpresos. O que que essa mulher tá fazendo aqui também, entendeu? Vai no urologista comigo. Então é algo assim muito que ainda está em processo de mudança, né? Você pode relembrar pra gente, para as mulheres que entraram agora, quais são os tratamentos que uma mulher procura uma urologista? Tem vários tratamentos, né? Desde cálculo renal, pacientes que têm alguma perda urinária, seja bexiga hiperativa, uma incontinência urinária, né, desencadeada por esforços, quanto também questões, vamos dizer assim, relacionadas a um câncer no rim, um câncer na bexiga, enfim, que tem alguma alteração no trajeto ali da urina à uretra, que às vezes tem algumas alteraçõezinhas anatômicas que a gente chama de divertículo, enfim, tem várias condições que acabam que a gente faz o cuidado, né? Tipo pacientes que na infância, né, são diagnosticados com mielomeningocele, que ali também tem uma bexiga que a gente chama de bexiga neurogênica, e aí precisam é importantíssimo, né, esse acompanhamento com o urologista, para a gente poder ter esse acompanhamento e evitar ali uma perda renal, uma piora de função, né, na hora de urinar. Então, tudo isso é feito, né? Na verdade, tem muitas coisas que a gente consegue fazer pelas mulheres. Mas as mais comuns mesmo, tipo a infecção urinária também, a gente também cuida, tipo infecção urinária de repetição, acaba indo para o urologista. Então, assim, mas a incontinência urinária e cálculo são realmente os mais comuns. A gente falou agora há pouco sobre a questão da radioterapia, sobre a retirada, né? Mas existe mais algum tipo de opção de tratamento? Ou é só a quimioterapia, a radioterapia e retirada? Para o câncer de próstata, é a cirurgia, né, de retirada da próstata, aí a radioterapia, tem uma outra modalidade que é braquiterapia, que também é direcionada para a próstata. Existe aquela terapia, né, hormonal que eu comentei com você, que ali vai agir mais tentando reduzir ou eliminar a produção de hormônios, né, masculinos. Existe também uma tecnologia nova que a gente chama de HIFU, que é um ultrassom tipo direcionado, né, para o câncer de próstata, e aí ele causa lesão e necrose onde tem um câncer de próstata, mas são casos mais selecionados também que vão fazer o HIFU. Hum. Esses tratamentos, eles vão para todos os estágios, desde os iniciais ou para os mais avançados, de acordo com a situação de cada paciente. É de acordo com o estágio e também com o desejo do paciente. A gente avalia muito o estágio do câncer, a idade do paciente, né, tipo o status desse paciente, se é um paciente mais ativo, se é um paciente mais debilitado, entendeu? Para a gente estar indicando a terapia. Então, assim, se for um câncer menos agressivo, normalmente a gente pode fazer até aquele acompanhamento, desde cirurgia, radioterapia, e aí, para cânceres que são já com um aspecto mais agressivo, normalmente a gente acaba combinando, né? Mais de uma terapia, então pode ser uma cirurgia com radioterapia, uma cirurgia com bloqueio hormonal. Então, vai variando bastante, né? A gente vai avaliando muito assim de caso para caso, qual é realmente a classificação daquele câncer, para poder dizer que tratamento pode ser o mais legal para ele. Né? E muitas vezes a gente, né, acaba tendo ajuda também dos oncologistas, né, para tomar essa decisão, entendeu? Então, dependendo do paciente, tem a consulta com o urologista, com o oncologista, e aí a gente conversa, enfim, vê também, né, com o paciente para poder definir um tratamento, fazer esse acompanhamento. E depois que foi diagnosticado, deu aval, digamos. Olha, você está com câncer de próstata, a gente vai iniciar um tratamento. Quanto tempo demora em média esse tratamento? Aí vai variar, entendeu, Léo? Assim, um paciente que a gente indica cirurgia, se for uma cirurgia indicada realmente com a intenção de curar o câncer, né, o tratamento vai ser a cirurgia, vai operar, teoricamente está tratado. O que acontece depois é o acompanhamento desse paciente, né? Que aí vai ser um acompanhamento a cada 3 meses, aí depois, dependendo, a gente vai espaçando o acompanhamento, entendeu? Até a gente ver que tá tudo ok e passar a ser um acompanhamento de ano em ano.
Então, assim, eu acho que o acompanhamento acaba sendo um pouquinho mais arrastado. O tratamento em si, às vezes, né, na radioterapia tem as sessões de radioterapia, marcar ali umas 34 sessões de radioterapia. Então, são alguns meses fazendo a radioterapia. E para pacientes que têm um câncer, que a gente depois vê, enfim, que é um câncer mais avançado, um câncer mais agressivo, acaba sendo um tratamento mais prolongado mesmo. Então, assim, não tem nem como definir quanto tempo de tratamento. É realmente assim, vai sendo feito tratamento com acompanhamento até a gente verificar que o paciente atingiu ali um nível de PSA dizendo que a doença está controlada, entendeu? Então, realmente varia muito. E qual o tempo de uma sessão para outra de radioterapia, por exemplo? Olha, agora eu não lembro. Eu acredito que deva ser a cada 2 semanas, enfim. Eles realmente dão um espaçamento entre as sessões de rádio. Confesso agora que eu não estou recordando. E é um tratamento muito agressivo, a pessoa fica muito debilitada quando faz uma sessão de radioterapia, por exemplo, ou alguma outra quimioterapia. Não, não, assim, atualmente, né, percebe que os aparelhos de radioterapia evoluíram demais, sabe? Acredito que no passado a gente talvez até considerasse a radioterapia muito agressiva, porque ela não conseguia ser tão direcionada e, vamos dizer assim, queimava muita coisa ali que estava perto da próstata, além da próstata. Hoje em dia, ela consegue ser bem mais direcionada para a próstata, para o local do tumor, entendeu? Então, não espalha tanto esses raios e é mais focal. Então, assim, evita muito do que seriam os efeitos colaterais da radioterapia. Então, enquanto o paciente está fazendo a radioterapia, de repente ele pode ter algum desconfortozinho ou outro, né? Mas o que acaba até preocupando um pouco mais a gente como urologista são os efeitos mais a longo prazo, né? Que são efeitos já relacionados a, vamos dizer assim, essa queima de tecido que é feita pela radioterapia. Que às vezes o paciente acaba desenvolvendo, vamos dizer assim, como se fosse uma inflamação da bexiga, uma inflamação do reto, uma inflamação da uretra, e aí isso pode causar alguns sangramentos, dor, desconforto para urinar e até incontinência urinária, dependendo. Mas a gente percebe mais isso com aparelhos antigos, os aparelhos mais novos, eu acredito que isso vai reduzir muito daqui para frente. Ah, sim. Eu tô vendo que tá entrando bastante homem agora. Tá entrando alguns homens aí que tá de butuca. E eu acabei recebendo umas mensagens aqui no meu WhatsApp. Eu tô com o meu WhatsApp aberto aqui no meu computador para acompanhar as perguntas. Uhum. E eu tô vendo que o pessoal tá entrando. Tem Uhum. como a gente fazer um resumão do que a gente falou até agora, o porquê do Novembro Azul, por que a importância de prevenir sobre o câncer de próstata, que a gente já tá chegando em uma hora de live, o pessoal tá entrando, a gente dá aquela estagnada. Então vamos lá. Vou tentar fazer um resumão aqui, qualquer coisa você vai me ajudando. Então, importância do Novembro Azul, né? É um mês de conscientização de saúde masculina, mas que tem um foco muito mais para o câncer de próstata, que é um câncer que é mais comum nos homens, tirando o câncer de pele, que não é chamado melanoma. Então, primeiro, o segundo é o câncer. É uma das principais causas de morte, né, de homens por câncer no Brasil. Então, é algo que preocupa muito, porque é um câncer que a gente percebe que assim, o costume é ter um crescimento mais lento, não ser assim tão câncer agressivo. Então, quanto antes a gente detectar esse câncer e evitar a progressão dele, melhor é a expectativa também em relação ao tratamento, em relação ao acompanhamento desse paciente, da gente evitar essa progressão de doença, melhorar a expectativa de qualidade de vida, né? Então, do câncer de próstata, ele é um tumor que vai ser então exclusivo da população masculina, porque só os homens vão ter a próstata. Não costuma dar nenhum sintoma, né? Os sintomas, quando surgem, normalmente já estão associados a uma doença mais avançada. E a gente acaba fazendo o diagnóstico, né? Não só com toque retal, né? A gente faz um diagnóstico utilizando o exame de sangue, que é o PSA. O toque retal ele é necessário porque aí a gente consegue detectar se tem algum nódulo, né, na próstata que possa ser indicativo de um câncer de próstata. E com isso, às vezes, a gente consegue até detectar alguns cânceres que ainda estão no começo, que às vezes não alterou ainda o exame de sangue. A gente realiza também ultrassonografia, pode realizar ressonância,
mas realmente o principal é a conversa com o paciente, avaliação pelo toque e PSA. Né? Fatores de risco para o câncer de próstata. Pacientes de cor negra, pacientes que têm câncer de próstata na família, existe ali uma situação de câncer de mama genético, né, associado a um gene, que também pode predispor, né, um câncer de próstata, caso seja filho, enfim, parente próximo de alguém que tem um câncer de mama. Que mais que eu posso falar? Quando começar o rastreio, né? O indicado aqui no Brasil, pela nossa Sociedade de Urologia, é 45 anos para esses pacientes que têm fatores de risco, acima de 50 para quem não tem fator de risco. E em relação ao hormônio, quem não tem câncer de próstata, o hormônio não vai causar o câncer, entendeu? O uso de testosterona não causa o câncer, mas para quem tem um câncer diagnosticado, né, os tratamentos inclusive envolvem a redução da testosterona circulante, né? Alguns dos tratamentos. Então é importante ter esse controle. E em relação a como é feito o tratamento pode ser através de cirurgia, radioterapia, essa terapia, né, vamos dizer assim, de supressão hormonal, bracterapia e também uma tecnologia chamada HIFU. Cada caso é avaliado individualmente, né, em relação ao status do paciente, qual é o grau de risco desse câncer, o nível de PSA, se é um paciente que tem indicativo de metástase ou não, para a gente tomar a melhor decisão possível e que seja melhor para cada caso. E o que mais? O Leonardo, da Maria Pitanga, pediu para você contar uma situação engraçada que você passou com algum paciente. Gente, eu não sei, olha, volta e meia são tantas situações engraçadas assim que acontecem, né, no consultório, no dia a dia. Acho que não tem um dia que eu não dê risada, sabe? Acho que deixa eu pensar em uma que talvez tenha me marcado bem, mas assim, eu acho que são muitas. Eu como estou nessa parte de disfunção miccional, então eu tenho muito mais caso voltado para isso, até porque eu realizo um exame que se chama estudo urodinâmico, que é um exame bem diferente, entendeu? Então, assim, os pacientes chegam no estudo urodinâmico, nossa, é uma coisa de louco. Que a gente precisa passar sonda nos pacientes, né? Sonda tanto pelo canal da urina, quanto um pouquinho assim de sonda no reto. Então, às vezes, chega na hora, o paciente desmaia no exame, Meu começa a Deus! cair em cima da gente, tem que segurar o paciente, segura a sonda. Então, muita situação, o paciente pega, passa mal, vomita, desmaia, olha, a gente vê de tudo. Mas é mais por uma questão de ansiedade e tudo mais? Ou... Também é de ansiedade, muito assim de ansiedade, porque o exame em si é um exame, assim, para mim, que eu tô acostumada a fazer, eu já acho bem tranquilo, não tem nada demais. Mas para alguns pacientes eles ficam bem nervosos quando, né, falam em passar sonda, começa a suar frio, ai meu Deus, vai passar uma sonda em mim, e uma sonda no reto, aí arregala um olho desse tamanho, mas uma sonda no reto, doutora, pelo amor de Deus, o que você vai fazer? E começa às vezes a xingar, o médico pediu o exame, ah, eu não acredito que ele fez isso comigo, eu vou chegar lá, vou reclamar com ele, que é um absurdo, como é que ele pediu esse exame para mim? Olha, aí eu tô aqui para fazer o exame. Só tô fazendo. Depois conversa lá com o seu médico. Oi, gente, a É mente do bem ser humano. complicado, é. Então, assim, muito assim, situação que eu normalmente, assim, cada médico tem sua forma de agir, né? Eu até por ser mulher, enfim, normalmente eu pego, faço a primeira consulta, mais que uma consulta para o paciente me conhecer, eu conhecer o paciente, peço os exames, e aí na segunda consulta que ele volta com os exames é a consulta que eu faço toque retal, né? Então, até para evitar alguma surpresa, porque às vezes o paciente já vem com os exames e eu falo, então agora só está faltando toque, então vamos fazer o toque. A paciente, ai doutora, pelo amor de Deus, precisa mesmo. A gente tem que fazer o toque? Não, a gente tem que fazer o toque. Se eu já veio com os exames, só falta isso agora. Então, assim, normalmente quando eu vou
faço a primeira consulta, peço os exames, eu já aviso assim, olha, na próxima consulta, então, o senhor vai trazer os exames e a gente faz um toque, né, para poder concluir a sua avaliação e ficar tranquilo, né, a gente saber que tá tudo bem. Aí eu acho que a maioria já chega na segunda consulta, tipo assim, já sabendo que aquilo vai acontecer, entendeu? Já fica mais tranquilo. Preparou o psicológico antes de ir, Já né? se prepara psicologicamente, que às vezes o paciente chega e fala assim, ah, mas eu não tomei banho, aí eu acabei de ir no banheiro, e agora, meu Deus, vou fazer o toque assim, não estou preparado, então eu já dou tipo um aviso antes, entendeu? Para a pessoa não chegar na hora, não sabia, tipo, já sabe, Bem pronto, bem pronto. já vem pronto. E falando dessa questão psicológica, existe um acompanhamento psicológico para quem está em tratamento e pós-tratamento? Em relação a câncer de próstata, sim, existe sim também. Alguns pacientes acaba sendo indicado, né, um tratamento, um acompanhamento psicológico, porque é aquela coisa, né, Léo, assim, cada dia a gente vê que as coisas ficam muito modernizadas e a gente reduz muito o risco desses, vamos dizer assim, efeitos colaterais, né, de tratamentos, de cirurgia e tudo mais. Mas um paciente ou outro vai acabar tendo. Então a gente pega pacientes que, né, fizeram uma cirurgia e ficaram com problema na ereção, ou ficaram incontinentes, e antes eram muito ativos. Então, isso impacta muito nessa questão psicológica do paciente, de qualidade de vida, e começa a ficar com vergonha, não quer trabalhar, não quer sair, se sente meio, realmente assim, deprimido, né, por conta dessas questões, né? Tudo isso tem um tratamento, tem como a gente melhorar, entendeu? Mas essa fase, para alguns pacientes, é muito difícil. E aí, realmente, um acompanhamento psicológico é essencial. Até para o paciente se sentir mais animado e procurar continuar ali nas consultas, ajuda e recuperar ali a qualidade de vida dele. E esses tratamentos são individuais ou tem alguma questão em grupo também, que ela pode encontrar outras pessoas que possam falar do mesmo assunto? De terapia em grupo, vou dizer para você que de repente exista sim, mas não escuto falar, entendeu? Mais terapia individual mesmo, entendeu? O paciente ir, ter a sessão dele, né, marcada com a terapia e aí fazer a sessãozinha dele. Até uma questão também dele se sentir mais à vontade, né, para falar sobre o assunto, porque já é um Pois assunto tratado. é um assunto muito pessoal, entendeu? Varia muito de paciente para paciente. Às vezes, né, assim, para falar é um pouco mais difícil, né? É aquela questão, assim como o paciente às vezes, né, pode ter alguma vergonha chegando ali no consultório e ver que eu sou mulher, às vezes vai procurar terapia, quem vai ser a terapeuta vai ser uma mulher também, né? Então, assim, não acaba que não muda tanto. Então, assim, acho que o fato de você estar ali sozinho no consultório com uma pessoa e é aquilo, né? De você encontrar a pessoa, sentir confiança naquela pessoa, sentir que é uma pessoa que quer te ajudar, que está ali como te vendo como paciente, né? Eu acho que isso ajuda muito mesmo no tratamento. A gente falou bastante sobre os pacientes, os casos, mas agora eu queria saber um pouco da Tatiana como profissional. Como foi para você quando você entrou na medicina e falou assim, eu vou ser urologista, quero isso. Na Como que foi a sua verdade, própria aceitação, a aceitação da família, amigos? Fala assim, você tem certeza que é isso? então, não foi assim uma escolha, e sempre quis ser urologista, é o meu sonho, entendeu? Foi muito assim, eu fiz medicina e vou te falar, achava que eu ia fazer neurocirurgia, ia fazer, sei lá, medicina legal, ia fazer outra coisa. E aí, no meio da medicina, você vai vendo que não é nada daquilo que você quer fazer. E aí, eu sempre gostei muito da área cirúrgica, entendeu? Na faculdade, eu gostei muito da área cirúrgica, então, vamos dizer assim, que eu já fui criando ali uma paixão, né, por toda a área que pudesse ser cirúrgica e que tivesse ao meu alcance. Mas foi depois da faculdade que eu realmente, né, assumi que era cirurgia geral que eu queria fazer. E no primeiro momento, eu queria fazer cirurgia plástica, entendeu? Meu pensamento foi fazer cirurgia geral para fazer cirurgia plástica. Então toda a família estava muito feliz, né? Vamos ter um cirurgião plástico na família. Plástico é mais barato. Maravilha, é. Estavam todos felizes. Até que
Na cirurgia geral, eu fiz no Miguel Couto, então é um hospital muito assim, voltado para trauma, cirurgias relacionadas, tipo assim, a obstrução por tumor, apendicite, paciente baleado. E aí eu comecei a ver que eu queria uma coisa que tivesse umas cirurgias mais legais, entendeu? Eu achava já que a cirurgia plástica nem ia ser muito o que eu queria fazer. Aí é aquela hora que você fica meio sem chão, né? E agora? Já não é mais. Eu entrei aqui para fazer isso, já não é mais o que eu quero fazer. O que que eu vou fazer, entendeu? E aí foi surgindo essa ideia da urologia, que até então vou dizer que eu nem pensava. E aí eu comecei a acompanhar, fui vendo os procedimentos cirúrgicos, fui vendo que é uma área, na verdade, muito ampla, né? Mais ampla do que as pessoas podem imaginar. Tem desde cirurgias pequenas até cirurgias que podem durar, tipo, o dia inteiro se bobear, entendeu? Cirurgias muito complexas, que tem essa questão também da clínica, né? De atendimento bem importante, bem forte. Acho que eu acabei vendo que era uma especialidade que contemplava muito do que eu gosto, entendeu? Eu consigo atender, eu consigo operar cirurgia grande, pequena, dependendo do que eu quiser. E que é uma área até um tanto segmentada. A gente tem várias áreas na urologia. Tem a uroneurologia, tem a uroandrologia, tem a urooncologia, tem essa parte de disfunção miccional, urologia feminina. Então, assim, você vai vendo que na urologia tem muitas vertentes. E você vê que é uma área muito ampla, muito rica. E aí eu fui realmente decidir, não, é isso que eu quero fazer. E aí eu realmente bati no peito e decidi que queria fazer. Então, é até Nossa, eu me engraçado, encontrei. né? Me encontrei. Aí na época, enfim, algumas pessoas não aceitaram bem essa notícia. Tinha meio que. Eu tinha um namorado que tinha vergonha, ele dizia que era para eu dizer que se eu fosse fazer urologia, eu só ia fazer transplante, por exemplo. Que eu não ia. Não, gente. Imagina. Então, assim, é muito complicado o que se passa na cabeça das pessoas, né? Mas, no geral, minha família recebeu muito bem. Não acharam normal, não acharam assim, uma decisão comum, mas se era o que eu queria, todo mundo ficou feliz por mim, entendeu? Mas foi assim, eu fui me encontrando nos caminhos da medicina, fui vendo que eu gostava, até realmente achar o meu caminho, e graças a Deus hoje eu gosto muito do que eu faço. O importante é isso, né? Estar feliz onde a gente está. O importante é que no final eu acertei, né? É. Talvez se tivesse ido para plástica, eu não estaria tão feliz, né? Fazendo. Não, pois é, eu já comecei a ver, já fui vendo, não, acho que não é bem isso que eu quero fazer, entendeu? Apesar de eu gostar muito, assim, de ser detalhista com as coisas, de gostar de coisas bem feitas e tal, eu vi que realmente não ia ser para mim a plástica, e aí eu gosto mesmo da uro, acho que é uma área riquíssima, a gente consegue fazer cirurgia robótica, cirurgia por vídeo, cirurgia que a gente chama via endoscópica, né? Que são principalmente essas cirurgias de cálculo, que você não precisa fazer nenhum furo na barriga, você entra ali no canal da urina, resolve o seu problema, entendeu? Então, Olha assim, eu só. acho muito legal, realmente é bem interessante. Bom, as cirurgias cada vez mais estão sendo muito invasivas, né? Tá sendo mais práticas, mais rápidas. A tendência, né, é a gente tentar ser o menos invasivo possível. Então, todos os tipos de terapia têm evoluído muito nesse sentido para ser o menos invasivo possível. Eu acho isso Não é bem bacana, interessante. porque a recuperação do paciente tende a ser muito melhor também. A medicina ela anda evoluindo de uma forma muito grande, né? E a gente sabe que poderia ser muito maior ainda. Porém, infelizmente, a gente não tem um incentivo não só do governo nacional, mas como um todo, por questões que a gente sabe que não vale nem a pena comentar, É, né? Mas a gente fica muito feliz de ter você aí nessa linha de frente, atuando, cuidando um pouquinho obrigada. desses homens aí com a mentinha fechada. Sim. Vamos ali à frente. No geral, até que eles estão se comportando bem. Eu falo para você que eu tô Ó, mais surpresa assim do que eu imaginava. Até que eles estão indo, vão, ficam felizes quando vê que tá tudo bem. Quando eu falo que só ano que vem que vai precisar voltar, é o sorriso de orelha a orelha. e voltam de fato, né? E Eles têm. voltam, estão acompanhando direitinho. O medo é, não, fui lá uma vez, falou que tá tudo bem, não precisa ir mais. Não, gente, vamos Não, mas voltar. assim, falo, ano que vem. Ano que vem de volta, vamos conversar de novo. Olha, eu fiquei muito feliz de estar aqui falando contigo hoje, foi muito bacana. Conta pra gente onde a gente te encontra. Eu quero fazer uma consulta com ela, na onde que eu vou.
Então, né? Agora sim, eu atendo no núcleo, né, de disfunção miccional, que é da UERJ, é o lugar que eu vou dizer assim que eu estou mais atendendo, porque eu estou fazendo essa especialização, né? E atendo em Copacabana também. Inclusive no meu perfil tem ali um linkzinho que acho que tem os detalhes da clínica e como faz agendamento. Então é Olha, gente. em Copacabana, né, na clínica Lapenta, e pela UERJ, que aí é SUS, né? E atendendo pelo SUS com maior alegria. Olha, quem estiver dando um passeio pelo Rio, quiser já deixar os exames em dia. O pessoal que tá vindo por mim pelo meu perfil vai seguir ela, porque lá tem muita informação bacana. Homens, vá procurar um profissional, seja na onde você estiver. Se não pode ir até o Rio, procure na sua cidade mesmo, procure um especialista. Não deixe de procurar um especialista, porque é muito importante. Você pode estar salvando a sua própria vida e ajudando a salvar a vida de outras pessoas com as informações que você vai ter na sua própria consulta, né? E fale sobre isso na sua rodinha de cerveja. Vai falar sobre os tratamentos que é necessário. É verdade. Cada vez está mais tranquilo, está mais comum, os pacientes estão se acostumando mais com a ideia de se cuidarem. Eles veem o quanto é importante, né, ter esse cuidado com a saúde, que eu acho muito bacana. Então, espero que continue daí para melhor. E a gente acredita nisso, a gente confia que as coisas vão evoluir em todos os sentidos. Tatiana, muito obrigado. Foi muito bom estar com você aqui. Não vou ficar te segurando muito, não, senão eu começo a falar e não paro. Mas foi muito bom, adorei a nossa conversa. Acho que deu para esclarecer bastante dúvida, né? Bastante coisa. Enfim, qualquer coisa estou à disposição, envolvendo urologia, enfim, que é a minha área, estou sempre à disposição. Deixo meu canal de comunicação também aberto para você. Qualquer informação que você queira disseminar e passar para o pessoal, a gente está aqui para também te ajudar da melhor forma possível. E precisando, conte com a gente. Mais uma vez, muito obrigado. Olha, Léo, muito obrigada, adorei te conhecer. E é isso. Eu desejo para você aí um ótimo final de ano, que fique tudo bem, tá? A gente vai se falando. Para você também. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Pessoal, muito obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez na nossa live. Lembrando que toda semana a gente tem 2 lives informativas e um Eu Nunca. Não perca, porque toda semana vem um tema muito bacana. Essa semana a gente falou sobre o Outubro Azul, Novembro Azul. Tivemos um Eu Nunca. E não perca, porque sábado a gente vai ter um Eu Nunca super especial com uma participante que já passou por aqui. A gente já tem um conteúdo muito bacana com ela aqui. Eu te garanto que a gente vai arrancar muitas risadas e trazer também conteúdo informativo. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença e até a próxima.